produtividade hardcore. Esse é um tema que é uma constante na minha vida. Esse é um tema que é muito grande dentro de mim. Produtividade é uma coisa que faz muito parte de quem eu sou. E eu não me lembro de já ter falado disso dessa forma. Falei de forma superficial, pincelei nesse assunto, mas não aprofundei como eu vou aprofundar hoje. E eu acredito que a produtividade, e tudo que eu vou falar sobre isso hoje aqui nessa live, tá no fundamento de um funcionamento suave de uma empresa. Olha só que coisa doida, né? Então, é por isso que eu tô tão feliz que eu vou falar disso hoje, ok? Então, gente, por que entrar nessa pira? Por que eu quero tanto falar desse tema e por que esse tema é tão importante aí pra mim? Porque produtividade está no coração de um dos 3 pilares de gestão, né? Eu tenho falado muito que gestão é a arte de a gente não se deixar limitar pelos nossos limites, certo? De não deixar a empresa ser limitada pelos nossos próprios limites. Então, a gente tem os nossos limites de tempo, de criatividade, de capacidade, de tudo. Só que através da gestão, a gente não deixa esses limites irem para nossa empresa. Gestão de quê? Gestão de tempo, gestão de processos e gestão de pessoas, ok? Então, são 3 grandes pilares aqui que vão nortear a nossa conversa na nossa comunidade. E hoje eu vou falar do primeiro desses pilares, que é a gestão de tempo. A gestão de tempo e a produtividade vai ser a capacidade de a gente gerar mais resultado com menos tempo, de gerar mais resultado com menos recursos, com menos esforços. Então, a gente consegue, na prática, ter mais experts, ter mais projetos, ter mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter o mesmo trabalho com menos pessoas. E quando a gente tiver mais pessoas, a gente tem uma capacidade maior de gerenciar mais pessoas. A gente gasta menos tempo em cada coisa se a gente dominar esse pilar, que é o pilar da gestão do tempo. Vou dar um exemplo prático aqui que aconteceu comigo com um expert uma vez e que, gente, pra mim é uma ilustração perfeita disso. Como muitos daqui sabem, eu comecei muito operacional, comecei fazendo tudo. Fazendo absolutamente tudo aqui na empresa. E isso foi muito importante para minha formação como empreendedora e como líder e como gestora, porque hoje eu tenho uma boa noção de tudo. E uma das coisas que eu fazia era edição de vídeo. Eu vou falar bastante desse exemplo ao longo dessa aula, porque ele traz muitos elementos aí legais. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com expert. Então, quer dizer, voltando, eu fazia gestão de vídeo, edição de vídeo, eu tinha uma noção muito boa de quanto tempo a gente leva para fazer uma edição de vídeo. Quanto tempo eu levo para nutelar uma live? Quantas nutelas eu consigo fazer em um dia? Como que eu vou otimizar esse processo, certo? Então, eu sei, por fazer, ok? Que em um dia de trabalho, eu consigo tranquilamente fazer 10, 12 nutelas, vezes 3 headlines. Ou seja, eu tô falando de 30 e poucos nutelas por dia. Quem é meu aluno, quem já viu minhas aulas de conteúdo, sabe que eu tô falando com vezes 3 headlines. Aí comecei a trabalhar com um expert que fazia questão de manter a sua estagiária de conteúdo, sua estagiária de edição, de vídeo. E essa menina fazia a maravilhosa quantia de 1 Nutella por dia. Ela fazia 1 Nutella por dia, gente. O trabalho dela era essa. Ela chegava, começava a trabalhar, trabalhava 6 horas, fazia 1 Nutella, postava e ia embora. E assim, trabalhava do lado dele, ele tava vendo que ela tava lá fazendo isso. Eu falei, gente, mas como é possível? Não consigo nem imaginar como isso é possível. Agora, claro que isso é um exemplo extremo, mas eu tô falando que que eu não sou editora de vídeo, sou 1000 outras coisas. Fazia 36 Nutellas, a menina fazia 1. Agora me diz, tu pega uma pessoa que faz 1 Nutella e uma que faz 36. Quantos experts que cada uma dessas pessoas podem atender? Então, assim, pode ser uma coisa bem óbvia, né? Que a gente precisa de produtividade, ao mesmo tempo em que eu vejo que, por um lado, pode ser bem óbvio, por outro lado, eu vejo as pessoas muito negligenciando e não dando atenção devida para isso. Mas eu acho que esse exemplo ilustra bastante o que diferença faz se a gente efetivamente der a atenção que isso merece para a gestão de tempo. Essa mesma estagiária, depois eu passei para ela, dei uma puxada nela, né? Porque tinha um elemento para além aí da capacidade técnica, conversei com ela e passei, além disso, tinha assim elementos de capacidade técnica, passei para ela o método, ela começou a fazer muito mais Nutellas e assim conseguiu fazer muito mais coisas e a gente consegue, com menos pessoas, fazer muito mais. E digamos que essa expert, a estagiária fosse minha, não do expert, eu conseguiria atender muito mais experts e muito mais projetos, ela sendo mais produtiva, ok? E antes de começar no papo de produtividade, eu também quero falar uma outra coisa que muita gente às vezes confunde produtividade com trabalhar sem parar, com a vida ser o trabalho, com, eu acordo trabalhando e eu vou dormir trabalhando. E eu entendo a produtividade exatamente como o oposto disso. É a produtividade que me permite fazer tudo que eu faço e ainda ter vida pessoal. É ser produtiva e prezar e ter uma cabeça produtiva, que é uma coisa que eu vou falar bastante do dia de hoje, que me permite trabalhar de tal a tal hora, que me permite, fora de tal hora, estar focada na minha família, que me permite ter uma banda de rock, quem me acompanha nos stories sabe que eu tenho uma banda de rock, que me permite não trabalhar à noite, não trabalhar fim de semana. Eu consigo encaixar
tudo dentro daquele tempo que estou dedicando para o trabalho. Na verdade, produtividade pode significar muitas coisas. Ela vai ter o significado que você atribuir. Mas, para mim, produtividade significa justamente poder trabalhar menos. Poder dar ao trabalho a importância que ele tem que ter na vida, que é grande, mas não é única. É poder ter o espaço que a gente quer e precisa ter para o resto, para as demais coisas tão importantes que a gente tem aí na nossa vida. Então, feita essa introdução, o que eu quero falar então? Como que eu quero começar esse nosso papo sobre produtividade? Eu quero começar falando sobre o que significa ter uma cabeça produtiva. Pensar de forma produtiva. Depois eu vou trazer questões práticas, eu vou trazer isso pro chão e vou sempre trazendo exemplos, vou trazer, digamos, um passo a passo aqui de o que eu considero que faz um dia, uma vida, um trabalho muito produtivo, mas antes eu quero começar com isso, porque é internalizar os princípios da produtividade, é internalizar os princípios de ter uma cabeça produtiva que vai te fazer conseguir ser consistente no longo prazo, ser produtivo, não apenas estar ou ter um momento, ter um relance aí de produtividade, mas sim ser uma pessoa que é produtiva na sua vida, no seu dia a dia, ok? Então, o que eu chamo de cabeça produtiva? O que é pensar de forma produtiva? Vou falar alguns elementos aqui. O primeiro deles é a gente sempre estar atento a como que a gente pode fazer tudo que a gente faz de uma forma mais eficiente. E aqui eu vou casar com um princípio que eu trago lá no lançamento sem estresse, que é tudo tem um jeito fácil e um jeito difícil. Quem aí já me ouviu falando isso? Tudo tem um jeito fácil e um jeito difícil. Essa ideia de que tudo tem um jeito fácil e um jeito difícil, nada mais é do que a gente estar pensando como que eu posso fazer tudo que eu fizer de uma forma mais eficiente, para fazer mais rápido, para fazer mais em menos tempo. Voltando para o tema da edição de vídeo, tinha alguns elementos aí da edição de vídeo que eu sempre achei muito ineficientes, mas ao mesmo tempo o meu conhecimento de edição de vídeo é até por ali. E eu achei muito interessante que recentemente o editor de vídeo que está trabalhando com a gente agora, que é muito maravilhoso, é muito mais do que o editor de vídeo, tem um papel muito maior aqui dentro que esse, mas ele está efetivamente fazendo edição de vídeo. E a gente vê quando uma pessoa sênior assume, como ela entra com essa cabeça. Então ele veio me dizer esses dias, ontem, anteontem, Ana, eu descobri um jeito aqui que eu consigo ao mesmo tempo fazer eu tô editando o vídeo, por exemplo, tô editando um anúncio, eu consigo ao mesmo tempo fazer o corte em diferentes formatos. Consigo fazer o corte horizontal, vertical, quadrado, com um comando aqui. Eu falei, gente, olha isso, é sobre isso. Como que é normalmente? A gente tem que fazer o vertical, ou digamos, horizontal, aí parar, fazer o vertical, arrumar tudo, exportar de novo, é o triplo do trabalho, fazer 3 cortes, e ele tá me falando que ele conseguiu fazer esses 3 trabalhos em apenas um momento. Como? Parando para afiar o machado, que é o nosso terceiro princípio, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Então ele parou um pouco para pensar. Tá me dando um enorme trabalho ter que cortar 3 vezes o vídeo para ajustar o formato. Como que eu vou fazer para fazer isso de uma forma mais eficiente? Eu sei, eu tenho convicção de que tudo tem um jeito fácil e um jeito difícil. Como que eu vou fazer isso que tá difícil ser mais fácil? E aí ele foi lá, gastou um tempo pensando nisso e conseguiu. E hoje ele vai para sempre economizar tempo absurdo de ter que refazer os formatos dos vídeos. Porque ele fez uma vez só esse trabalho inicial. Então, isso é um primeiro princípio aí. Tudo na tua vida, tu pode ter certeza que tem uma forma mais eficiente de fazer. Que forma é essa? Segundo princípio aí da cabeça produtiva. Como que eu posso fazer isso só uma vez? Quem aí já ouviu eu falar sobre o one-time task? Tudo que a gente for fazer, a gente tá em uma empresa, tem um tipo de negócio que é muito repetitivo. As coisas se repetem muito. A gente tem que fazer a mesma coisa muitas vezes. Em vez de fazer a mesma coisa muitas vezes, como que você vai otimizar essa tarefa para, pelo menos parte dela, ou idealmente ela inteira, você não tem que fazer novamente? Um ótimo exemplo disso é o treinamento de equipe. A gente tem, por exemplo, agora, uma pessoa nova entrando. E a gente precisa passar para ela, primeiro, um treinamento básico de nivelamento de Figma, uma pessoa que sabe que mexer em Figma, mas aqui eu tô falando de nivelamento. Então, uma pessoa que a gente vai ensinar as boas práticas de Figma que a gente usa aqui. A gente vai ensinar os nossos processos dentro do Figma, os nossos padrões, uma coisa super específica para uma pessoa nova que tá entrando. A nossa gestora da parte de audiovisual vai fazer esse treinamento. O que a gente combinou? Em vez de você pegar e fazer uma reunião com ele e falar isso, vamos gravar? Porque daí a próxima pessoa que entre, você não precisa mais fazer isso, porque vai estar gravado. One time task. Em vez de fazer um treinamento, grava, é o mesmo tempo que você vai gastar e você vai usar para todo sempre, ok? Isso é apenas um exemplo. Outro exemplo, roteiro de live. Gente, roteiro de live ou de vídeo no YouTube. Eu fiz um esqueleto de um roteiro com coisas que eu tenho que falar em todos. E aí, quando eu vou fazer, eu só duplico aquilo e a base já tá lá. Modelo de e-mail. A gente tem aqui todos, vocês inclusive têm acessos. Tem acesso, alunos do Lançamento Sem Estresse têm acesso como bônus a isso, né? A gente tem os esqueletos dos modelos de e-mail de todos os lançamentos.
né? E eu tava até conversando com a nossa equipe de copy aqui pra gente aperfeiçoar e aprofundar essa nossa prática. Os e-mails mais básicos, a gente ter o e-mail pronto e a gente só vai ajustar os detalhes do expert. Isso é one-time task. Stories, vou dar um outro exemplo aqui que é o Stories. Ana, é impossível aplicar one-time task nos Stories. Será mesmo que é impossível? O que eu faço? Muitas vezes, quando eu vou fazer um Stories mais denso, em vez de fazer direto lá nos Stories, eu faço num doc. Eu tenho doc com todos os Stories que eu já fiz na vida. Assim, resposta de caixinha de pergunta, por exemplo. No futuro, se surge aquela pergunta de novo, eu tenho a resposta lá. Eu copio e colo. Claro, eu posso ajustar alguma coisa, mas tá lá pronto. Eu posso super reaproveitar isso pra fazer derivação de conteúdo a partir desses stories. Enfim, tudo tem um jeito fácil e um jeito difícil. E tudo aquilo que a gente for repetir de alguma forma, a gente consegue pensar em como que eu não vou precisar fazer isso de novo, ou como a próxima vez que eu for fazer, eu consigo abreviar e já ter pelo menos uma parte do trabalho feita. Segundo princípio aí da nossa mente produtiva. Terceiro princípio da nossa mente produtiva, afiar o machado. O que vem a ser afiar o machado? É a gente gastar um pouquinho mais de tempo hoje pra gente aprender amanhã e no futuro fazer mais rápido. Ou não precisar fazer aquilo pra sempre. Então, aqui eu tenho 1000 exemplos. Eu volto pro meu exemplo do vídeo, que eu acho um ótimo exemplo, que foi uma coisa que eu não fazia ideia de como fazer, foi aprender a mexer no Premiere. Eu comecei fazendo a editação de vídeo num software mais arcaico, assim, mais difícil de mexer, que era mais fácil, né, mais user-friendly, o eVideo que a gente usava no navegador. E aí me falaram assim, ó, é muito mais rápido, é muito mais prático o Premiere. Não sabia mexer no Premiere. O que eu fiz? Fui editar vídeo no Premiere? Não. Parei um dia, baixei o Premiere, parei um dia e fiquei estudando Premiere. Fiquei o dia inteiro estudando Premiere. Fiquei o dia inteiro vendo vídeo, anotando minhas anotaçõezinhas ali de tecla de atalho, não sei o quê, testando o que eu tava aprendendo. Pronto. Pra sempre agora eu sei usar o Premiere. Um dia que eu gastei da minha vida, e só tá no primeiro mês de uso do Premiere, esse dia já voltou, com certeza aí. É um investimento, eu brinco de ser um investimento de tempo, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é investimento de tempo. Parar, qual é o jeito fácil quando a gente tá fazendo de jeito difícil? Tu tem que parar pra pensar. Sim, não é assim uma coisa que vai ser tão rápida quanto tu fazer uma vez do jeito difícil. Agora, tu fez um investimento de um tempo hoje pra descobrir o jeito fácil que pra sempre tu vai fazer. One time task é a mesma coisa. É um pouquinho de investimento de tempo pra não só fazer o e-mail, mas transformar ele num modelo que vai te poupar muito tempo futuro de ter que fazer tudo aquilo de novo. E aqui é da mesma forma. É um investimento de tempo até maior, talvez. A gente posterga muitas vezes isso. Ah, não, porque eu tô sem tempo, né? Esse exemplo de Premiere, poxa, Active Campaign. Quem aí nasceu sabendo mexer em Active Campaign? Em ferramenta de e-mail marketing? Acho que ninguém, né? Quando eu tive que assumir isso, eu tinha uma agência lá 1000 anos atrás, em outra vida, quando eu era expert a primeira vez, e, enfim, eu tinha um pessoal que fazia isso pra mim. Eu tinha os meus lançadores. E aí eu decidi fazer a parceria porque não tava legal. Muito assustador, muita coisa que eu não sabia. Uma delas foi a Active Campaign. Mesma coisa, parei, li todos os treinamentos, vi todos os treinamentos, aprendi, escrevi. Bom, hoje eu sei mexer muito na campaign. E que bom! Isso foi tão importante na minha trajetória, eu ter aprendido isso. Servidor, código DNS, não sei o que. Às vezes vem umas perguntas, gente, até de aluno, tá? Às vezes vem umas perguntas pra mim. Ai, como que faz tal coisa, não sei o que, porque eu não sei mexer nisso. A minha única resposta possível, dada a minha filosofia e tudo isso que eu tô falando é, para e aprende, vai lá descobrir como é que tu mexe no código. Tu vai precisar isso na tua vida de lançador. Tu pode muito bem ir lá no freelancer.com contratar alguém pra fazer isso. Agora, eu recomendo profundamente que você aprenda a mexer na sua zona DNS, porque isso é uma coisa que vai ser tão importante, tão presente na tua vida de lançador, tu não precisa ser a pessoa técnica. Se tu é o estrategista, se tu é o dono do rolê, tu tem que ter uma noção de como fazer isso. Então para e afia o teu machado. Afia o teu machado que tu vai ser muito mais produtivo no futuro. Toda vez que aparecer a zona DNS, já pensou se é uma dor de cabeça? Para uma vez e aprende a mexer nesse negócio, ok? Então, terceiro princípio aqui, afiar o machado. Quarto princípio, criar processos. Por que criar processos? Criar processos é nosso grande ganho de tempo. As pessoas têm um pouco de resistência a processo por não enxergar isso, talvez. Mas processo é o nosso grande ganho de tempo. Então, quando tu cria um processo, tu não tem que pensar naquilo de novo. Olha que coisa linda. Então, eu tive que fazer uma coisa uma vez. O criar o processo é meio que o resumo de todos esses 3 pontos anteriores. Porque eu afiei meu machado, aprendi como configurar, fazer as configurações iniciais lá do Active Campaign. Parei tempo da minha vida para descobrir esse negócio. Aí, como que eu fiz isso só uma vez? Gravei esse negócio, escrevi esse processo para não precisar aprender de novo, já tá aprendido. Descobri a forma mais eficiente de fazer isso. Aí, como que eu vou consolidar tudo isso para não precisar, para isso tudo ficar consolidado para daqui a 3 anos? Se eu tiver que fazer uma configuração do Active Campaign, eu não ter que ir lá e reestudar tudo de novo. E redescobrir a roda de novo. Para se eu entrar uma pessoa na minha equipe, a melhor forma, a forma mais eficiente já está documentada. Como que eu vou consolidar essas lições aprendidas? Porque isso tudo aqui é lição aprendida. Eu aprendi afiando o machado, eu
desenvolvi um método no One-Time Task, descobri a forma mais eficiente, como é que eu vou consolidar tudo isso? É com processo, gente. É a gente criar o que é um processo. É um passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Pronto, temos um processo. Esse processo do Active Campaign aqui que eu tô dando como exemplo, virou parte do nosso processo de onboarding tech de cada expert. Então, a gente viu a melhor forma de fazer, foi lá, consolidou, criou um onboarding. Hoje, todo expert que entra, ninguém tem que parar e pensar nisso. É só seguir o passo a passo, o processo do onboarding tech de Active Campaign, porque isso já foi pensado. Claro que tem todo um rolê de se manter atualizado com as mudanças da ferramenta, só que tu tendo um processo, qualquer mudança que aconteça, aquilo tá fresco e fácil de mexer. Mudou um negócio na forma de entregabilidade, não sei o quê. Tu vai te manter atualizado. Tu vai lá e mexe no processo. Simples assim. Processo é o nosso grande hack de produtividade da vida. Pensou num jeito melhor de fazer aquilo? Mexe no processo. Simples assim, ok? Então, essa questão de processo, ela serve não só para empresas grandes, para empresas que têm equipe. Se você é sozinho, se você trabalha sozinho, você é uma urgência aí, não tem ninguém trabalhando com você. Poupa a tua cabeça, é aquela velha história. Tira da cabeça e põe no papel. Qual que é a melhor forma de tirar qualquer coisa nova da sua cabeça e colocar no papel para você não ter que gastar espaço mental? Tua mente é preciosa, teu tempo é precioso, tua mente, espaço aí na tua cabecinha é precioso. Não gasta espaço na tua mente com uma coisa que tu pode botar no papel. Cria um processo para aquilo, tu não tem mais que pensar naquilo. Eu costumo brincar que eu não tenho memória. Falo assim, de cabeça eu não sei nem meu nome. E é verdade, qualquer coisa que me pergunta, que dia que é tal lançamento? Não faço a menor ideia. Não sei nada de cabeça. Porque eu tirei tudo da minha cabeça, tá tudo no papel. Tá tudo lá no ClickUp, tá tudo nos lugarzinhos que tem que estar. Assim, eu não preciso gastar meu precioso hardware com isso, ok? Então, o quarto princípio da mente produtiva é pensar em processo sempre, em criar o processo. E aí, eu vou pro quinto princípio. E esse quinto princípio, aí sim, serve mais para quem tem equipe, para quem trabalha em conjunto, para quem trabalha em equipe, para quem trabalha com outras pessoas, que é treinamento. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é uma forma que eu tô trazendo para vocês, que vocês vão pensar. Como vocês vão pensar a vida, como vocês vão pensar produtividade, que vocês vão aplicar aí, claro, na empresa de vocês. Como que vocês vão transmitir essa forma de pensar, essa forma de agir? E não só essa forma de pensar e agir, mas todas as lições aprendidas, todos os processos que você criou, tudo aquilo que você fez, uma one-time task, tá feita aquela one-time, nem você, nem ninguém, nunca mais na sua empresa vai ter que fazer aquilo, pelo menos um bom caminho já tá dado. Você descobriu o jeito fácil de fazer tal coisa, você avançou um monte de coisa. Como que você vai transmitir isso para uma empresa crescente, que está cada vez maior, que tem cada vez mais pessoas, que tem cada vez mais experts, que está pulsante aí de vida? Porque se você não transmitir, as pessoas vão fazer do jeito difícil, as pessoas não vão seguir as boas práticas. A forma de transmitir isso é com treinamento. E por isso que treinamento é um elemento tão importante quando a gente está falando de produtividade num contexto de equipe. Porque é através do treinamento que você vai passar os processos que você criou a partir das melhores práticas, do jeito fácil, a partir do one time para a sua equipe, ok? Basicamente, o treinamento nada mais um treinamento não é uma coisa burocrática aí só para você falar, tá aqui são as pastas, esses são os experts. Isso também, tá? Mas o treinamento também é um espaço para você trazer essa forma de pensar para sua equipe e para você consolidar na sua empresa e por todo mundo que tá na sua empresa essas lições aprendidas, ok? Então, gente, esses são os grandes princípios que, se você internalizar esses 5 princípios, você pode ter certeza aí que sua produtividade vai dar um salto no dia a dia. E agora eu vou trazer um atalho, vou trazer como na prática, ok? A gente transmite esses princípios em mais produtividade na prática no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui 5 pontos. 5 pontos, ok? Pra gente falar sobre produtividade na prática no nosso dia a dia. Primeiro ponto, intencionalidade no uso do nosso tempo. Esse é ponto de partida. Não é as tarefas nos dominarem, não é a gente começar o dia, abrir o WhatsApp, ver as coisas vão vindo e aí a gente vai vindo, vai sendo consumido por aquilo que tá chegando e aí quando acabou o dia a gente só apagou o incêndio. Fez o que apareceu, fez o que nos chamou e não aquilo que a gente queria. A intencionalidade no uso do tempo é o oposto de apagar incêndio, de passar o dia inteiro apagando incêndio. É a gente efetivamente parar e pensar no que eu quero que o meu tempo vá. Onde que eu vou gerar mais valor? Onde que eu vou chegar no meu próximo nível, no próximo nível que eu quero que a minha empresa chegue? Onde que meu tempo é mais bem dedicado? Eu posso te garantir que não é apagando incêndio. O incêndio tem que ser apagado e ele vai ser apagado. Uma vez eu fui num médico maravilhoso, inclusive, um médico Ayurveda, e a gente tava falando sobre exercício e ele tava falando assim de exercício todo dia e eu tava assim, todo dia tem que fazer exercício? Tu não escova o dente todo dia? Tu não come todo dia? Tu não dorme todo dia? Todo dia tu tem que te exercitar. E daí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer exercício todo dia? E ele falou, olha,
Eu, como tu, sou workaholic, sou aquela pessoa que eu sou voltada para o trabalho. Então, se eu priorizar o trabalho, eu vou só trabalhar. Então, o que eu faço? Eu priorizo o exercício. Porque se eu priorizar o exercício, eu vou fazer exercício e vou trabalhar. E isso, nossa, entrou para mim de uma forma, assim, eu absorvi esse negócio e foi uma daquelas frases que eu levei pra vida. Isso se aplica aqui também. Se você só for apagar incêndio, você vai só apagar incêndio. Agora, se você colocar intencionalidade no seu tempo, decidir o que você quer avançar naquele dia, naquela semana, você também vai apagar os incêndios, mas você também vai avançar. A intencionalidade, ela parte do planejamento. O que é um planejamento? O planejamento é o que a gente quer, né? O planejamento, a gente pode falar desde um planejamento super macro, que é a minha visão, onde é que eu quero chegar, quanto que eu quero ter na minha conta em X tempo, até o fim do ano, como é que eu quero que seja minha empresa, que tamanho que eu quero que ela tenha. Mas então a gente faz um planejamento, uma meta macro. Esse planejamento, a gente vai dividir em fases. Essas fases nada mais são do que os projetos, né? Tudo vai pro micro. A gente precisa ir do macro pro micro. Nossa grande visão vai se transformar em metas de ano, metas de mês. Essas metas de mês vão se transformar em projetos. Esses projetos vão se transformar em tarefas, em microtarefas. E isso vai pro ClickUp. Chegamos no ClickUp, ok? A intencionalidade vem de caminhar nessa direção. Então, esse é meu plano. O que eu posso fazer essa semana para me deixar mais perto dele? Eu já tenho o plano. Eu já tenho a meta. Eu já tenho o plano. Então, eu faço esse planejamento geralmente por semana. E aí, todo dia, uma coisa muito natural. Para e pensa, ok, o que eu quero fazer hoje para chegar nessa direção? O que precisa ser feito hoje? E hoje, efetivamente, é um ótimo exemplo. Porque hoje era meu dia de gravar conteúdo. Precisando gravar Reels. E aí eu também tô precisando gravar YouTube, mas hoje eu decidi que eu ia gravar Reels. E aí o que aconteceu? Aí eu já me organizo toda pra isso. Acordei, me arrumei, já tinha essa live. Aí o que aconteceu? Pum, bomba! Quem acompanha meus stories viu aí a bomba que caiu no meu colo hoje de manhã. A gente tinha um lançamento que tá rolando essa semana, Abre Carrinho Quinta, tinha uma live hoje, tinha uma live quinta, Abria Carrinho Quinta. E aí a expert ficou doente, tá grávida, não tem a menor chance de ela fazer isso. Então, quem aí viu minha live de antifragilidade? A fábrica de limonadas entrou em ação, a gente foi lá e a gente vai fazer o lançamento ser melhor por causa disso. Isso é a grande tônica que a gente dá aqui nas coisas. E aí a Ana teve que ficar hoje de manhã lidando com isso. Agora, onde que entra a intencionalidade? Eu acordei com a intenção de gravar rios. Então eu estava pronto para gravar rios, eu estava com as ideias de rios na minha cabeça. Lidei com o incêndio, gravei rios. Continuei lidando com incêndio, gravei mais um rios. Tô fazendo até o fim do dia, eu vou ter gravado uns 4, 5 rios. Fiz aquilo que eu queria, com intencionalidade. Por quê? Se eu não tivesse com intencionalidade, se eu tivesse chegado pra passar o dia assim, o que eu vou fazer? Eu ia ter só apagado o incêndio. Entra aquilo que o médico falou, né? O incêndio, ele vai vir. A gente vai apagar ele. Agora, se a gente colocar intencionalidade, a gente vai fazer também o que a gente quer. Além daquilo pra que a gente é chamado, ok? E aí, eu pego o gancho da intencionalidade pra trazer pro nosso ponto 2, que é dividir para conquistar. A gente parte sempre de um planejamento, a gente parte de uma meta macro aí que a gente quer atingir. E aí, pra gente fazer isso acontecer, a gente vai dividir o planejamento, o plano, e em quê? O que a gente vai dividir? A gente vai dividir tarefas, a gente vai dividir o trabalho, a gente vai dividir o tempo. Como assim? Vamos falar sobre isso. Dividir tarefas. Eu tô falando isso porque pra mim isso que eu vou falar agora é um pouco batido, tá? Mas não pode deixar de ser dito. Não pode deixar de ser dito. Então a gente tem grande meta. Quando a gente tem uma grande meta, eu quero faturar tanto. A gente vai dividir em metas menores. Em quantos experts, em quantos lançamentos, em quantos produtos. Aí essas metas menores vão virar marcos, né? Então, esse lançamento tem que faturar tanto, esse lançamento tem que faturar tanto. E tudo isso vai virar o nosso projeto de lançamento que vira microtarefas. Aí, então, a meta é faturar X. Para faturar X, eu preciso de X produtos e X lançamentos. Coloca no calendário. Aí agora, hoje, digamos, eu tô preparando um lançamento de um produto. Aí eu vou dividir isso em tarefas. Aí uma tarefa, por exemplo, vai ser fazer a página de vendas. Divide e fazer isso em microtarefas. Vai ter uma tarefa que vai ser fazer a copy, vai ser outra que vai ser fazer layout. Então, eu tô fazendo a copy de uma página de vendas e eu tô olhando lá pro meu faturamento que eu quero ter no fim do ano. E aí, a gente vai sequenciar essas microtarefas do tempo para chegar. Isso é gestão de projetos, tá? É a gente sequenciar todas essas microtarefas de forma que evite retrabalho entre uma e outra. E pra gente chegar no ponto que a gente precisa, que a gente vai abrir carrinho, por exemplo, com tudo pronto. Então, por exemplo, pra copy da página, a microtarefa é fazer a copy da página de vendas. Para fazer a copy da página de vendas, eu tenho que saber o nome do produto. Eu tenho que saber qual que é a promessa desse produto. Eu tenho que saber os bônus. Eu tenho que saber se vai ter bônus tsunami ou não. Então, eu tenho que ter tarefas anteriores a essa para ter tudo que eu preciso para chegar nela sem retrabalho, para eu conseguir sentar e fazer, para eu conseguir. Então é por isso que dividir para conquistar. Então o primeiro ponto aqui é dividir tarefas.
que é a gente dividir as tarefas em tarefas menores e sequenciar elas de uma forma lógica para evitar retrabalho, ok? Isso é essencial para a produtividade. Porque se a gente não divide em tarefas menores, primeiro que a gente fica com... Aí tem todo um elemento psicológico da produtividade que eu não vou entrar aqui hoje, da motivação, mas que tá por trás disso tudo que eu tô falando, que é aquela sensação de pequenas conquistas. Quando a gente tem microtarefas e não macro, a gente não tem uma tarefa que é fazer a página de vendas, a gente tem uma microtarefa, que é fazer a copy da página de vendas. E eu cheguei para essa microtarefa com tudo que eu preciso para fazer isso acontecer. Então, eu consigo acabar o dia com a sensação de dever cumprido. Fiz um monte de tarefas hoje, dei checking, dei um checkzinho no meu ClickUp lá e saiu, acabou limpo o meu ClickUp. Quer sensação melhor do que essa? Nossa, é uma sensação maravilhosa acabar o dia assim. Para isso, a gente precisa dividir para conquistar. Dividir as tarefas grandes em microtarefas. Dividir trabalho. Antes de falar de dividir trabalho, eu preciso falar das três grandes elementos aqui de quando a gente está olhando para o trabalho. O que são os três grandes elementos? Eu vou olhar primeiro, o que eu posso eliminar? Eu preciso mesmo fazer isso? Essa pergunta, ela é disruptiva, tá? Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa e quando a gente para pra pensar, por que mesmo que eu tô fazendo isso? A gente vê que, na verdade, a gente não precisa fazer aquilo. Quais tarefas aí que você tá fazendo no seu dia a dia que você pode simplesmente eliminar e parar de fazer? Você vai se surpreender quando parar pra olhar pra isso, porque pode ter certeza que vai ter coisa que você tá fazendo no automático que, na verdade, não precisa fazer. Então, a primeira pergunta é o que eliminar? A segunda é o que eu posso automatizar? E aí eu volto para os princípios que eu falei no início dessa live. Eu volto para os princípios da mente produtiva. O que eu posso automatizar? Automatizar é uma mistura do jeito fácil e do jeito difícil com a one-time task. Porque no momento que eu paro tudo que eu tô fazendo e gasto um tempo para afiar meu machado, terceiro princípio, para descobrir como automatizar aquela tarefa, eu só vou estar fazendo ela uma vez, one time task, de um jeito muito mais fácil. Então, automatizar tarefas é um grande hack aqui de produtividade. E, por fim, o que eu posso delegar? Todos os dias, gente. Aquilo que você tá fazendo, você precisa mesmo, você tá fazendo, faz o seu tempo aqui, é precioso. Você pode delegar aquilo para alguém, para um sócio, pode dividir com o seu sócio. Se você é pequeno ainda, não tem equipe, você pode delegar para algum freela, você pode contratar um freela barato, que vai tirar da tua mão uma tarefa difícil. Se você tem equipe. Gente, quando a pessoa não faz gestão de equipe, quando a pessoa é pequena e não tem equipe, ela acha que vai ser natural e acha que a equipe vai ser a solução de todos os problemas e acha que, quando eu puder contratar, vai ser tudo maravilhoso. Aí a pessoa contrata e a pessoa pensa, gente, não dá, as pessoas não fazem a coisa do meu jeito, é melhor eu fazer. E daí tem dois caminhos possíveis, na verdade. Ou a pessoa vai para esse caminho de centralizar, de pensar que ninguém faz do jeito dela e fazer, ou a pessoa vai pro caminho da gestão, que é o caminho que eu quero propor aqui, que é o caminho que eu proponho aqui, que é o caminho de entender que você, como gestor, não precisa deixar a sua empresa se limitar pelos seus limites. E você vai superar os seus limites dentro da sua empresa através da gestão. Os três pilares da gestão. Gestão de tempo, gestão de processos, gestão de pessoas. Então, você vai precisar afiar o seu machado. E aí, isso é o maior desafio do empreendedor. Afiar o machado e aprender a fazer gestão de pessoas. Porque só fazendo gestão de pessoas que você vai conseguir fazer mais. Porque o seu tempo é limitado. Então, você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a delegar de uma forma eficiente. Aprender a delegar de uma forma que as pessoas façam do jeitão da sua empresa aí. No tempo que tem que fazer. Da forma como tem que fazer. De uma forma que você não tem um over aí, que não tem pessoas saindo e entrando. Isso tudo é gestão de pessoas, gente. Vou falar disso semana que vem. E vem também de um desenvolvimento interno grande, de entender que as coisas não serem feitas... Olha só. As coisas não serem feitas do seu jeito, do jeito que você faria, não significa que elas estão mal feitas. As coisas não estarem feitas do jeito que você faria, não significa que elas estão mal feitas. Elas podem estar muito bem feitas de um jeito diferente do seu. E é esse tipo de desapego. E aí você tem que aprender a dividir esse olhar. Tá mal feito ou apenas tá feito de um jeito diferente do que eu faria? Como que você vai começar a criar esse desapego? Entender o que é o endgame mesmo? O que é a visão final do negócio mesmo? A meta final, a meta maior. Não é o micro. O micro é a tarefa. O que é efetivamente essencial? Ok, que a pessoa faça a tarefa no prazo da forma certa. O que é essa forma certa? O que é o essencial aí para atingir esse resultado? Que não é só o seu jeito. E é sobre isso o terceiro ponto aqui do dividir para conquistar o trabalho, ok? O que eliminar, o que automatizar e o que delegar. E aí, a gente se surpreende também quando a gente para ativamente, com intencionalidade para pensar nisso. A gente se dá conta. Cada um de vocês eu convido para fazer esse exercício. A gente se dá conta de, principalmente quando a gente tem equipe, de que a gente está fazendo muitas coisas que a gente não precisaria estar fazendo. Você está fazendo uma tarefa, é você mesmo que tem que fazer isso, ou você pode delegar. Ou você pode ter uma pessoa, alguém que vai fazer isso para você focar no que é mais estratégico.
ok? E aí, terceiro item aí do dividir para conquistar, tempo. Dividir o seu tempo, tá? Então a gente começa com a grande divisão. E isso aqui é uma coisa também muito essencial na produtividade, nesse nosso bloco de produtividade na prática, que é dividir, que é como na prática a gente trazer aqueles princípios, né? Para o nosso dia a dia, a divisão inteligente, intencional do tempo, ela ajuda profundamente a gente a ter uma vida no trabalho mais produtiva. Então a gente começa com a grande divisão. Que horas você trabalha? Você tem isso definido ou é uma coisa meio, quando eu acordo, daí eu tomo café, daí eu começo a trabalhar, daí eu vou trabalhando até acabar tudo, daí eu vou dormir, daí às vezes no meio da tarde eu paro e faço uma faxina. Já vi isso na prática com uma mentoranda minha. Gente, não. Às vezes a gente confunde a flexibilidade de trabalhar no digital, de poder fazer o nosso horário. A gente confunde isso com bagunça. A gente tem que usar a flexibilidade de tempo que a gente tem a nosso favor e não contra nós. Quando a gente bagunça o nosso tempo, a gente tá usando a nossa flexibilidade contra nós. Não importa que eu não tenho chefe. Eu tenho horário. Eu tenho um horário autodeterminado. Porque daí eu sei que naquele horário eu não vou marcar compromissos pessoais. Eu sei que eu vou fazer as coisas de casa, vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer fora desse horário. Então isso pode parecer muito básico, mas na prática não é o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Então por aqui como é que funciona? Eu começo a trabalhar todo dia entre 8 e 8 e meia, que é o horário que a minha filha vai pra escola. Trabalho até meio-dia, faço uma pausa, às vezes vai um pouquinho mais, né? Mais ou menos, faço essa pausa para almoço, volto, trabalho focado das 2 até umas 5 ou 6, dependendo do dia. Gente, isso é rígido? Isso é uma coisa que é imutável? É óbvio que não. Vai ter live de noite, ou domingo, e fim de semana, feriado, não trabalho, tá? Em regra. O que isso significa, tá? Isso significa as duas coisas. Isso significa que no horário que eu tô trabalhando, eu não vou lavar louça, não vou arrumar minha casa. E no horário que eu não tô trabalhando, é a hora que eu vou fazer isso, a hora que eu vou fazer compras, que eu vou no supermercado, que eu vou dedicar pra minha filha. Às vezes minha filha tá em casa no meu horário de trabalho. O que eu faço? É hora de ver TV, é hora de fazer alguma outra coisa. A hora que eu vou dedicar a ela, aí é excludente dos dois lados. Não vou fazer coisas pessoais no meu horário de trabalho, não vou fazer coisas de trabalho no meu horário pessoal, ok? E, de novo, não é uma coisa rígida, né? Claro que se eu tenho um médico que eu consegui marcar, não sei o que, no horário de trabalho, claro que eu vou, gente. É claro que eu tô falando aqui de um princípio geral pra vida. Claro que se tem uma live de lançamento que é de noite, eu vou fazer, vou participar. Claro que se eu tô num momento que o trabalho tá mais pegado, eu vou estender um pouco esse horário. Claro que isso é um princípio geral, não é uma coisa absoluta e rígida, tá? Isso não tem a ver com trabalhar pouco, tá? Não tem a ver com ser braço curto, com, não, trabalho fora de horário. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente olhar pra realidade. Porque a gente tende a superestimar o nosso tempo. A gente tende a achar, eu pelo menos sou assim, que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas no tempo limitado que a gente tem. Quando a gente tem uma noção real do tempo que a gente está disponível, aí a gente consegue ser mais assertivo no nosso planejamento. A gente consegue efetivamente ter uma noção, bom, tem tantas horas no dia. E aí, bom, trabalho de tal a tal hora. Bom, aí você vai dividir o tempo em blocos. O que eu vou fazer a cada bloco de tempo? E isso vai partir muito do seu autoconhecimento. Como assim? Como assim dividir tempo em blocos? Como assim? O que o autoconhecimento tem a ver com isso? Eu aqui, minhas manhãs são focadas para trabalho produtivo. E eu marco reuniões à tarde. Simples assim. Por que isso? Porque de manhã eu funciono muito melhor. Eu tô muito melhor para fazer copy, por exemplo, para pensar em uma estratégia nova, para pensar um roteiro de um vídeo, para fazer um trabalho criativo que exige de mim. Depois do almoço eu tô imprestável. Imprestável. Essa é a hora perfeita para fazer reunião. Por quê? Pode parecer, vou estar imprestável na reunião. Gente, a reunião vai vir uma adrenalina, tu vai te obrigar a acordar. Ou então, se eu não tenho reunião, geralmente é reunião 2 da tarde. Porque é a hora que eu tô mais imprestável para trabalho de escritório, então vamos lá, eu tô bem, vamos fazer reunião. Para reunião funciona. Ou então, não tem reunião. É a hora daquele trabalho burocrático. Trabalho de responder coisinha no ClickUp, ver e-mail, alguma coisa do financeiro, um trabalho mais burocrático. Então, onde você pode dividir por blocos, você pode dividir por dias do tipo de tarefa, por exemplo, como eu falei no início dessa live, terça-feira é meu dia de conteúdo. Você pode ter dias sem reuniões. Você pode ter um dia inteiro que não tem reunião, que é um trabalho focado. Se você é aquela pessoa que tem uma vida de reuniões, você pode ter um dia de trabalho de escritório. Como que você vai fazer alinhamento com a equipe? Eu, de manhã, a primeira coisa. Todo dia acordo, alinhamento com a equipe. Depois trabalho focado. Depois mais um alinhamentinho com a equipe perto do horário do almoço. E no início da tarde, reunião. Então, é você ter essa noção aí de o que faz sentido você fazer a cada momento do dia para você otimizar a sua rotina e aproveitar quando você tá melhor para os seus picos, os seus vales aí de produtividade ao longo do dia para você render mais, ok? É claro que eu falei do meu exemplo. Talvez o seu exemplo seja, eu tô bombando de criatividade às 9 da noite. Então, você vai organizar seu tempo de uma forma diferente. Vai ser eu não vou trabalhar, vou começar a trabalhar às 10h30 da manhã e vou até meia-noite. Não tô falando que eu parto o meu planejamento do meu autoconhecimento e tô sugerindo aqui que você faça o mesmo.
ok? E aí, bom, falei de dividir o tempo em bloco, de dividir em blocos durante o dia, de dividir aí quando que tem reunião, quando que não tem, né? Claro que aqui eu tô falando, comecei falando da intencionalidade no uso do tempo e como que a gente põe essa intencionalidade na prática. A gente também olha para essa questão dos blocos de tempo. Então, por exemplo, sempre no fim da semana, vou olhar para minha semana seguinte. Qual que vai ser? O que eu quero avançar na semana seguinte? O que vai ser? O que eu vou fazer na semana seguinte? Eu quero acabar a semana com o que realizado. Tá tudo no ClickUp, porque a gente dividiu para conquistar, né? Dividiu as tarefas em microtarefas. Então, as microtarefas que estão no ClickUp é o que eu tenho que fazer de fato. Então, onde que eu vou botar a minha intencionalidade aí na semana que vem, além dos incêndios que aparecerem? Aí, assim, a gente consegue se organizar. Se deu um bem, a gente vai parar, vai resolver e vai voltar para nossa rota muito rapidamente pro nosso foco. As coisas não ficam soltas, perdidas no vácuo, aquela coisa de, vamos fazer tal coisa nova. Aí fica para sempre perdido no vácuo aquela coisa, porque nunca vai sobrar tempo. Gente, nunca vai sobrar tempo. Isso é uma ilusão achar que vai sobrar um tempo para fazer aquele novo projeto, implementar aquele novo dashboard que você quer implementar aquela melhoria de processo, fazer o treinamento de equipe que você quer gravar. Tô falando pra mim. Então, se você coloca intencionalidade, você consegue encaixar isso na prática no seu dia a dia, apesar da vida acontecendo, tá? E aí, para finalizar esse bloco aqui, desse segundo ponto de 5, né? Primeiro, intencionalidade. Segundo, dividir para conquistar. Tô aqui na parte do tempo de dividir para conquistar. Autoavaliação constante. Você acaba o dia. Como foi meu dia? Você acaba a semana. Como foi minha semana? O que funcionou? O que não funcionou? O que eu posso melhorar? Consegui fazer tudo o que eu queria? Por que eu não consegui? O que eu posso melhorar no futuro para conseguir fazer o que eu quero? O que eu posso melhorar semana que vem para conseguir atingir essas metas? E aí, dicas extras nesse meu bloco aqui, tá? Primeiro, começa todos os dias pela tarefa mais importante. Tarefa mais importante do dia. Você decidiu o que você quer alcançar aquela semana e aquele dia. É isso. Começa por isso. Porque daí, se cair o mundo, pelo menos o mais importante você já fez. Aprenda a gerenciar interrupções. Desativa a notificação. Gente, eu não tenho nenhuma notificação no meu celular ativada. Meu celular tá aqui, ó, virado pra baixo. Quando você tá na hora de trabalho focado, desativa, fecha, deixa tudo fechado. Usa o Pomodoro, o método Pomodoro. Não conhece o método Pomodoro? Pesquisa, não vou falar dele aqui. Tem um monte por aí na internet. Define a hora pra interagir com a equipe, pra olhar pro celular. A gente aqui consolida todas as comunicações de trabalho no Telegram e eu tenho combinado com a equipe. Estourou uma bomba que precisa da minha atenção imediata, me chama no WhatsApp. Por quê? Porque daí eu posso ficar com o WhatsApp aqui, a notificação de equipe no WhatsApp não tá desativada, eu posso ficar aqui de boa e se chega alguma coisa urgente no WhatsApp eu vejo. Mas eu só vou olhar pro Telegram quando eu efetivamente estiver focada no trabalho. Certo? Rotina de alimentação, rotina de exercício físico, de sono, é óbvio que isso impacta a produtividade. Saber dizer não, saber estabelecer limites, ok? Então, aqui, essas dicas extras, batidinhas que eu não podia deixar de falar nesse bloco de gestão de tempo, ok? Então, vamos para o terceiro item aqui nas nossas tarefas, nas nossas passo a passo prático de produtividade do dia a dia. Intencionalidade, dividir para conquistar tempo, trabalho e tarefas. E terceiro item, método One Touch, ou, como a Ana chama, o método da batata quente. Método One Touch ou o método da batata quente. Eu chamo esse método há muito tempo de método da batata quente. Esses dias eu descobri que existia um tal de um método One Touch, fui pesquisar o que era e descobri, olha aí, alguém dá um nome mais bonito pro meu método da batata quente. O que é o método da batata quente ou o método One Touch? Quando algo toca na sua mesa, um papel físico aí, ninguém tem papel físico aqui, tá? Mas pega o conceito. Papel físico veio e entrou na sua mesa. Você só vai tocar nele uma vez. Esse aqui é o sistema definitivo anti-procrastinação. Por que eu chamo ele de método batata quente? Porque se chega uma batata quente na sua mão, o que você vai fazer? Você vai soltar ela, né? Você não vai ficar queimando a sua mão. Então, só que você não pode soltar ela no chão, senão ela vai se esparramar. Então, você tem que botar ela no lugar certo aí, que tem que descascar rapidinho essa batata e tirar. E aqui eu não tô falando de uma perspectiva de se livrar da tarefa de qualquer jeito, obviamente, mas de lidar com aquilo no momento em que aquilo surge. Surgiu uma tarefa pra você, você vai lidar com ela, e não vai mais precisar lidar com ela porque você já lidou com ela apenas uma vez. Esquecer é um verbo que é inadmissível num contexto de trabalho. E quando alguém esquece alguma coisa, não necessariamente é falta de comprometimento. Quando alguém esquece, é falta de método. E aqui o que eu tô te dando é um método, justamente para você nunca mais esquecer uma coisa. Chegou uma coisa, você lida como uma batata quente. Então, chegou uma mensagem de um expert que a gente tem que fazer alguma coisa, deu algum problema ou alguma ideia, enfim. Batata quente. Ou você vai imediatamente enviar para a pessoa da equipe que vai fazer isso, que tem que ser responsável por isso, e daí a pessoa também tem que estar ciente desse método e tem que tratar como batata quente. Ou então você vai criar uma tarefa para você fazer no futuro, ou quem for, né? Criar a tarefa no ClickUp para que isso seja feito no futuro, ou você vai fazer. São as 3 opções que você tem. Quando chega qualquer coisa aí para você, tocou na sua mesa um papel, qualquer que seja esse papel, eu dei o exemplo da reunião também. Acabou uma reunião, poxa, a gente acaba de escrever a ata,
a gente vê tudo que tem que ser feito a partir daquela reunião. Ah, tem que mandar mensagem para o expert com a ata da reunião, ou para quem for. Tem que fazer as tarefas, tem que delegar tal coisa para tal pessoa. Imediatamente após a reunião, para e faz aquilo. Ai, mas depois da reunião eu tenho que não sei o quê. Já vi 1000 objeções aí na sua cabeça para isso que eu tô falando agora. Ah, depois da reunião eu tenho que tal coisa. Para mais 2 minutos, 3 minutos antes. E acaba, finaliza a tarefa da reunião, inclui fazer essas coisas que estão depois da reunião. Ah, mas eu vi a mensagem, eu tava na rua, eu vi tal coisa que tinha que ser feita, tava na rua. Primeiro, o que você tava olhando de mensagem de trabalho fora de horário de trabalho? Ok, mas talvez você viu. Então você pode desenvolver um método para você lidar com fazer isso assim que você sentar para trabalhar. É isso que é o sistema da batata quente, sistema One Touch. E é assim que você vai eliminar o verbo esquecer aí do seu contexto de trabalho. O que você não vai fazer? Acrescentar aquela pilha crescente de coisas. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, tá, tem aquilo. Tá, beleza, eu vou lembrar. Não vai. Você não vai lembrar, você vai esquecer. Ah, tá, algum dia eu vou fazer isso. Aquela pilha virtual de um dia no futuro eu faço isso. Você não vai fazer se você não lidar com aquilo no momento. Não botar uma data, não mandar para um grupo com você mesma, não fizer algo a respeito daquela tarefa naquele momento. Ok? Isso vai evitar que você esqueça, que depois você seja cobrado e, pois é, passou batido. Gente, o sistema One Touch é o sistema, o do batata quente é o método para você não deixar passar nada batido. Bateu em você, falando pode coisa, legal. Você vai lidar com aquilo na hora, vai botar uma tarefa para você, vai fazer aquilo acontecer. Vamos ao nosso quarto ponto, então. Falamos aqui de intencionalidade no uso do tempo, dividir para conquistar e do nosso querido método batata quente. Agora, vamos falar de produtividade do longo prazo, que é o nosso quarto ponto. Melhoria contínua. Tudo que você aprendeu aqui, tudo que você aprendeu com esses métodos, você consolida em lições aprendidas. Tudo que você aprendeu afiando o machado, você consolida em processos. Você consolida numa one-time, ou que você aprendeu com a one-time task, com jeito fácil, jeito difícil. Tudo aquilo que você evoluiu vira uma melhoria contínua. E aí, se você consolidar essa melhoria contínua em processos, você ganha produtividade no longo prazo. Pensa, hoje você melhorou uma coisa. Amanhã, essa semana, esse mês, esse semestre, esse ano. Pensa daqui a 2 anos. Como vai estar a situação que a gente está hoje aqui na empresa? Tem um monte de coisa que a gente está voando. Então, quem entra precisa de um treinamento. Porque tem muita coisa para ser colocada na mesma página. E é isso que eu tô propondo para você. Como que você vai garantir que daqui a 2 anos você esteja muito melhor do que você está hoje? Só se você for aprendendo, e não só aprendendo e melhorando a cada dia, mas consolidando esses ganhos que você está tendo aí no dia a dia. Esses ganhos de aprendizado, esses ganhos de produtividade, esses ganhos afiando o machado, aprendendo um jeito fácil de fazer as coisas. E aí a gente vai pro nosso quinto ponto. Disciplina é liberdade. Fogo de palha não resolve nada, gente. Não adianta nada você sair aqui dessa live cheio das ideias e durar meio-dia e amanhã você já voltar para os hábitos antigos. Fez um planejamento, colocou data, cumpre a data. Disciplina e liberdade. Você fez uma supervisão aí para sua empresa, que eu tenho que ter mais 2 novos experts. Para isso, eu fiz um funil aqui, eu tenho que contratar tantos, eu tenho que fazer reunião com tantos, que eu vou fechar tantos. Você fez um plano lindo. Agora faz. Aguenta os nãos. Supera os desafios do dia a dia. Colocou data, cumpre a data. Cumpre a data que você coloca lá. Definiu que vai separar o tempo em blocos, como a gente falou aqui, cumpre isso. Definiu que de manhã não vai ter reunião, não marca reunião de manhã. Decidiu seguir o sistema One Touch, o sistema da batata quente, criou sistemas para isso, segue esses sistemas. Ouviu isso e falou, cara, faz sentido isso que a Ana falou. Não fica só na cabeça, executa. Execução é o que vai fazer tudo isso que a gente falou aqui hoje virar ação para você e mudar efetivamente a sua realidade. Você só vai mudar a sua realidade, ter uma vida mais produtiva com execução e disciplina para que tudo isso aí de fato, de forma consistente no seu dia a dia. Ok, gente? Muito bem, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. O livro que eu vou indicar essa semana, eu não vou indicar um, eu vou indicar 3 livros, tá? Que são livros que têm a ver com produtividade, mas com destaque para um. Destaque pro livro Hábitos Atômicos, que é um livro que fala muito sobre hábitos, e hábitos seria um conteúdo complementar a essa live, porque é um conteúdo que tem muito mais a ver com a parte psicológica e a parte de funcionamento interno aí, de motivação para a gente atingir essa ótima produtividade, ok? Os outros 2 livros que me ajudaram a moldar muitas coisas de produtividade da minha vida foram Scrum, que é um livro de uma técnica, na verdade, de gestão de projetos, que a gente nem usa muito, mas os princípios do Scrum são muito legais de a gente ter essa noção. E é um conhecimento que eu acredito que é essencial para todo líder aí, para todo empresário, ter lido esse livro Scrum, para saber que isso existe e quais são os princípios por trás disso. E foco.
outro livro que é bastante conhecido e que que tem tudo a ver com esse tema de hoje. Ok? Gente, muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz de trazer esse tema aqui para conversar com vocês. Beijos e até lá.